Olá, bom dia, turma! Hoje a nossa aula é de revisão para a verificação final de matemática da nossa segunda unidade. Vimos em nossos estudos os números até 1000, também as cédulas e moedas do nosso sistema monetário atual, e vimos que podemos agrupar de 10 em 10 ou de 100 em 100 ao realizar contagens. Também estudamos sobre os números pares e ímpares, sobre antecessor, sucessor. Também vimos como é possível representar o número identificando quem é maior e quem é menor, utilizando símbolos adequados. Mas vamos relembrar um pouco sobre os conceitos de par e ímpar. Veja só. Quando formamos grupos de 2 em 2 com uma quantidade e não sobra elementos, dizemos que o número que representa essa quantidade é chamado par. Já quando formamos grupos de 2 em 2 com uma quantidade e sobra elemento, o número que representa essa quantidade é ímpar. Veja alguns exemplos. Aqui nós temos 3 pares de luvas. A quantidade de luvas é 6. Em cada par há 2 luvas. Dessa forma, nós obtivemos o número 6, que é um número par, pois quando formou grupos aí de 2, com 2 luvas, conseguiu formar os grupos de 2 em 2 e não sobrou nenhuma luva sozinha. Veja o outro exemplo. Nesse exemplo, nós temos aqui 7 carros. Vejam que, quando formamos grupos de 2 em 2, vai sobrar um carro. Observando esse exemplo e de acordo com os nossos estudos, podemos identificar que o número 7, assim como o número 1, 3, 5, 9... são exemplos de números ímpares. Como eu disse anteriormente, podemos representar um número de diversas maneiras, utilizando o quadro de ordens, utilizando o material dourado e através do ábaco. Vejam aqui alguns exemplos utilizando o material dourado para representar algumas quantidades. Aqui nós temos 10 cubinhos, que representam as 10 unidades, e 10 unidades equivalem a uma dezena, que está sendo representada por uma barrinha do material dourado. Temos 20 unidades, que equivalem a 2 dezenas. Assim como eu falei anteriormente, aqui nós temos 20 cubinhos, que representam as 20 unidades, que equivalem a 2 dezenas. Observem a troca que é feita. Nós temos aqui 20 unidades. E aí, as 20 unidades equivalem à mesma quantidade. Quando eu falo, eu tenho 2 dezenas. Então, eu tenho 20 unidades. Quando eu digo eu tenho uma dezena, então, eu tenho 10 unidades. Veja outro exemplo. Temos aqui 30 unidades, que equivalem a 3 dezenas. Pois a base é sempre a mesma. Uma dezena é formada por 10 unidades e assim por diante, certo? Aqui temos 100 unidades, que equivalem a 10 dezenas ou, simplificando, a uma centena. Verifiquem que com o material dourado fica mais fácil de compreender essa quantidade, não é verdade? Aqui nós temos 100 cubinhos. Já aqui nós temos 10 barrinhas. E no final nós temos uma placa que representa uma centena, certo? E uma centena é constituída por 10 dezenas. Assim também como 20 dezenas, que equivalem a 2 centenas. E
1000 unidades equivalem a 100 dezenas ou a 10 centenas. Mas podemos representar o número de diversas maneiras, como vimos, através do quadro de ordens, material dourado e do ábaco, como vimos nas atividades. Então, podemos representar um número de diversas maneiras, por extenso, que é a escrita desse número, e aqui nós vamos ver a quantidade que nós iremos representar aqui. No ábaco, nós temos uma centena, 3 dezenas e 5 unidades. Formou aqui o número 135. No material dourado, nós temos uma placa, que representa 100, mais 3 barrinhas, que representa 3 dezenas, mais 5 cubinhos. Novamente, o número 135. Como é que ele vai ficar aqui no quadro de ordens? Vamos lá. 135 são 3 algarismos. O algarismo que representa a unidade é o número 5. O 3 representa as dezenas e o 1 a centena. E aqui nós temos o número 135. Vejam também como fica a escrita desse número por extenso. Observe, 135. Muito bem. Veja o exemplo a seguir. Aqui nós vamos ver o antecessor e o sucessor do número 993, que é constituído por 3 unidades, 9 dezenas e 9 centenas. O seu antecessor é o 992, é o número que vem antes. E o sucessor é o número 994. Para chegar no sucessor, nós adicionamos uma unidade. Para chegar no antecessor, é preciso subtrair uma unidade, como podemos estar percebendo nesse exemplo. Vamos relembrar também o sistema monetário, que são as cédulas e moedas que nós utilizamos no nosso país, aqui no Brasil. Aqui nós temos R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e aqui as moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. É muito importante conhecer o valor de cada cédula, de cada moeda, pois no nosso dia a dia nos deparamos com muitas situações em que precisamos estar calculando para saber o valor que vamos receber em uma compra realizada, né? O troco. Lembra que realizamos algumas situações, problemas, em que vocês teriam que calcular e exemplificar qual seria o valor que vocês iriam obter, né, no troco? Então, é isso. Observem sempre o valor que está sendo representado em cada cédula, cada moeda e fique atento nas situações problemas envolvendo o sistema monetário. Vamos agora relembrar sobre adição e subtração com números até 999. Lembrando que estudamos também a adição e a subtração com e sem reagrupamento. É válido lembrar que a adição sem reagrupamento é aquela operação que não foi adicionado nenhum valor a mais na sua casa decimal. Já na adição e subtração com reagrupamento, ocorre a utilização, ou seja, é adicionado uma ou mais unidades ou dezenas ou centenas em determinadas casas decimais que são necessárias. Estudamos adições e subtrações envolvendo números até 999. Além disso, vimos que a adição e a subtração são operações inversas. Mas vamos relembrar? Veja só, podemos efetuar uma adição ou subtração utilizando diversas estratégias, como o uso de cubinhos, barras e placas,
a decomposição dos números, o ábaco ou o algarismo. Vamos relembrar aqui. Aqui nós temos a seguinte quantidade: 33 mais 16, que foram representados 3 barrinhas mais 3 cubinhos, uma barrinha mais 6 cubinhos. Primeiro, vamos somar os cubinhos. 6 mais 3 é igual a 9. Uma barra mais 3 é igual a 4. Aqui nós temos 49. Isso mesmo. Já na decomposição, nós temos o número 524 mais 235. O número 524 temos 5 centenas, temos o número 500, 2 dezenas, fica o número 20, e 4 unidades. O número 235, nós temos 2 centenas, representado pelo número 200, mais 3 dezenas, que equivale a 30, mais 5 unidades. Lembra que iniciamos o cálculo sempre pelas unidades. Então, 4 mais 5 é igual a 9. 20 mais 30 é igual a 50. 500 mais 200 é igual a 700. E aí, quando somamos 700 mais 50 mais 9, temos 759. Veja a seguir a operação utilizando a subtração. Nós temos aqui 976 menos 664. O número 976 é composto por 9 centenas, 7 dezenas e 6 unidades. O número 664 é composto por 6 centenas, 6 dezenas e 4 unidades. E aí vamos realizar o cálculo. 6 menos 4 é igual a 2. 70 menos 60 é igual a 10. E 900 menos 600 é igual a 300. E aí, então, obtivemos o resultado 312. Na soma de 300 mais 10 mais 2 é igual a 312, que foi a soma dos resultados obtidos através da decomposição. Vamos relembrar também os termos que são utilizados nas adições e subtrações. Na adição, temos aqui os dois primeiros números, que são chamados parcelas, e o resultado é chamado soma ou total. Na subtração, os termos são os seguintes. O primeiro número, 976, é chamado minuendo e o segundo subtraindo. É válido lembrar que o minuendo sempre será maior do que o subtraindo. E aqui o resultado, né? Que é 312, da conta que fizemos através da decomposição, que é chamado resto ou diferença. Esses são os termos utilizados na adição e na subtração. Também podemos realizar o cálculo, como eu já disse, através do ábaco. O ábaco que vocês têm em casa, que vocês confeccionaram. Percebam que o número 132 está representado na parte de baixo do primeiro ábaco e o número 553. Quando juntamos, somamos, obtivemos o resultado 685. Viram como é prático realizar o cálculo através do ábaco também? Vamos ver agora alguns probleminhas matemáticos e relembrar como realizar as continhas através do algarismo. Então, vamos lá? Diego e Alessandra são irmãos e resolveram juntar as quantias que economizaram para comprar um presente para a mãe. Diego disse: eu tenho R$ 24. Já a Alessandra tem R$ 43.
Quantos reais Diego e Alessandra terão para comprar esse presente? Pelo enunciado do problema, podemos descobrir que é uma conta de adição. Então, vamos lá fazer essa continha e descobrir qual é o valor que eles têm? Primeiro, adicionamos 24, o valor de Diego, mais 43, que é o valor de Alessandra. Quando somamos, temos assim o seguinte. Vamos iniciar a continha pelas unidades. 4 mais 3 é igual a 7. 2 mais 4 é igual a 6. Então, Diego e Alessandra terão 67 reais. Viram só? Vamos para mais um exemplo? Para enfeitar as salas de aula de uma escola, foram feitas 224 bandeirinhas coloridas. Desse total, 192 já foram penduradas. Quantas bandeirinhas ainda precisam ser penduradas? Vamos observar? Vejam bem, aqui nós temos centena, dezena e unidade. O primeiro número será 224, pois ele é maior que 192. Menos 192. Vamos realizar a continha. 4 menos 2 é igual a 2. Quando chegamos na casa das dezenas, é possível observar que o número que está ocupando o lugar do minuendo é menor do que o subtraindo. Dessa forma, não é possível realizar a subtração. Dessa forma, vamos pegar uma centena emprestada para a casa das dezenas. Dessa forma, o número 2, que é o número 20, agora com uma centena vai ficar o número 120 menos 90, ou seja, 12 menos 9, que é igual a 3. Mas, já que pegamos uma centena emprestada, da casa das centenas, e emprestamos para as dezenas, o que vai acontecer? Esse 2 agora já não vai ser mais 2, porque ele já foi utilizado. Agora ele vai ser o número 1. E quando realizamos a subtração, 1 menos 1, obtivemos o valor 0. Dessa forma, ainda precisam ser penduradas 32 bandeirinhas. Viram só? Vamos para mais um exemplo. Uma fábrica de brinquedos de madeira recebeu uma encomenda de carrinhos. Já foram fabricados 186 desses carrinhos. E ainda faltam 253 para serem feitos. E aí, quantos carrinhos de madeira foram encomendados? Aqui nós vamos realizar uma conta de adição. Então, somando 6 mais 3, eu tenho 9. 8 mais 5 é igual a 13. Isso mesmo. Nesse caso aqui, nós temos o número 130. O que é que vai acontecer dessa forma? Nós vamos deixar as 3 dezenas e vamos adicionar uma centena na casa das centenas, certo? Pois o resultado 80 mais 50 é igual a 130. Então, fica 3 dezenas e vai uma centena para a casa das centenas, certo? Somando, vamos ter 2 mais 2 é igual a 4. E o resultado é 439 carrinhos já foram encomendados. E aí, perceberam como é fácil realizar as continhas de adição e subtração com e sem reagrupamento? Já estudamos. Agora é hora de você colocar em prática, certo? Mas vimos em nossos estudos também que para verificar se o resultado obtido em um cálculo está correto,
nós efetuamos o cálculo inverso, ou seja, a operação inversa. A adição e a subtração são operações inversas. Como podemos perceber, podemos realizar o cálculo que foi realizado através da adição, realizando também uma subtração, e aí podemos obter o mesmo resultado caso tenhamos dúvida de algum resultado feito em alguma continha. Tá bem, turma? A nossa revisão vai ficando por aqui, mas os seus estudos, não. Continue se dedicando nos estudos e lembre-se, eu acredito em você. Bons estudos e sucesso! Beijos!